Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Bem, Luís Tavares, vamos aqui conversar um bocadinho, vou-lhe fazer aqui algumas perguntas para o conhecermos um bocado melhor. O Luís está no grupo Decisões e Soluções praticamente desde o seu início, portanto há 20 anos, e, enfim, gostava de saber como é que foi o seu início, a tomada de decisão. Portanto, quando o Luís iniciou a sua atividade profissional no grupo, que experiência tinha, como é que foi tomar essa decisão, portanto, como é que foi o seu início? Quando eu iniciei o meu projeto no grupo Decisões e Soluções, realmente já tinha passado por um processo, portanto eu acabei por me licenciar em Gestão de Empresas, entretanto iniciei a minha atividade profissional como um simples consultor e portanto comecei a trabalhar como consultor comercial num escritório. Entretanto, tive a oportunidade de assumir a direção de um escritório, onde tinha como objetivo recrutar consultores e fazer a sua gestão para angariarmos, negócio. E quando a Decisões e Soluções iniciou, portanto, fui desafiado a, no fundo, abrir uma das lojas da Decisões e Soluções e iniciei o meu percurso na Decisões e Soluções como diretor de uma loja. Ao longo deste percurso, destes 20 anos, portanto, o Luís foi evoluindo bastante. Começou como consultor, foi diretor de uma loja, foi coordenador regional, coordenador nacional de uma rede, da Rede Decisões e Soluções. Mais tarde foi coordenador nacional também da DS Seguros, começou do zero, uma rede que hoje tem praticamente 170 lojas. Portanto, durante todo este seu percurso, durante todos estes anos, qual foi o seu maior desafio? Portanto, ou seja, como é que o Luís encara todo este percurso de crescimento? Consultor, depois diretor de loja, depois coordenador regional, coordenador nacional, portanto, ou seja, uma pessoa que hoje, enfim, ocupa um lugar de destaque, é responsável por uma rede que tem 170 lojas, é responsável por uma outra rede que tem mais de 100 lojas na área de seguros. Portanto, como é que o Luís descreve todo este seu percurso de crescimento durante estes 20 anos? Acaba por ser um percurso natural, quer dizer, olhando hoje para trás, quer dizer, se numa fase inicial se pensasse logo qual é que iria ser o percurso, parece uma coisa altamente complexa, complicada e agora quando é um percurso que acaba por ser passo a passo, portanto é algo natural, ou seja, tudo o que nos parece a nós muito complexo, muitas vezes aos olhos de quem não está por dentro, para quem está nas coisas acaba por ser muitas vezes uma coisa natural, portanto, porque tudo foi baseando-se numa experiência que vai sendo adquirida, numa aprendizagem e, portanto, no fundo, aos olhos de hoje parece tudo uma coisa simples, realmente se há 20 anos atrás se dissesse não, vai acontecer tudo isto, pois isso aí parecia altamente complexo, mas depois é uma coisa mais ou menos natural, ou seja, as coisas vão acontecendo desde que haja realmente objetivos, metas, ambição e principalmente a perseverança, a persistência, quer dizer, ou seja, perante as dificuldades que existem, as pessoas decidirem que querem ter sucesso, querem ter resultados e terem uma atitude positiva, construtiva, portanto, enfim, foi um processo de grau a degrau e, portanto, quando se olha para uma escada, de facto, subirmos de grau a degrau é uma coisa natural, se quisermos subir logo a escada toda só de um passo, pois isso é altamente complexo. Portanto, o Luís foi, ao fim e ao cabo, ganhando experiência, foi ganhando conhecimento, e acabou por, nesse processo de crescimento, partilhar com outras pessoas a sua experiência. No fundo, foi diretor de uma loja e, ao passar a coordenador, acabou por ensinar outras pessoas também a dirigirem uma loja. Ao ser coordenador nacional, para além da responsabilidade das lojas, tem também a estrutura de coordenação regional. Portanto, o que significa que acaba por ir partilhando toda a sua experiência com um conjunto de pessoas. Portanto, numa primeira fase, ganhou experiência a dirigir uma loja, depois ganhou experiência a coordenar pessoas e, portanto, eu diria que na ótica do empreendedor, às vezes as pessoas complicam na hora de tomar uma decisão, de se lançarem, de criar o seu negócio. Luís, acha que as pessoas têm tendência a ter essa confiança, a acreditar que as coisas vão correr bem, começam, a partir daí as coisas vão evoluindo e vão crescendo? Ou Luís acha que, de uma forma geral, as pessoas têm algumas
dificuldade em tomar a decisão. Portanto, eu ser empresário, ser empreendedor, e se isto não corre bem. Portanto, o Luís, o que é que diz disso? Olhando para trás todo esse percurso, o Luís, como é que encara às vezes essas dificuldades que as pessoas têm de tomar essa decisão? Sim, não há dúvida, claro que existe de facto essa dificuldade naturalmente, as pessoas têm que ir contrariar e têm que olhar e portanto começa até um pouco de acordo com o que eu comecei por dizer, vendo hoje, enfim, tudo o que já foi feito, enfim, o que se conseguiu fazer, o que eu pude contribuir, a responsabilidade que foi tendo, quer dizer, se realmente isso for visto numa fase inicial em que estamos a iniciar um projeto, pois isso parece altamente complicado e muito difícil e, portanto, é natural que quem está a pensar dar um passo de criar uma empresa, um novo projeto, abraçar uma nova atividade que não tem ainda grande experiência, tenha bastante insegurança em tomar a decisão. Isso é natural. Agora, há uma certeza que os empreendedores têm que ter, que é, se eles realmente tiverem vontade de ter êxito, trabalharem todos os dias para isso, forem enfrentando os desafios um de cada vez, o que vão sentir quando atingirem o sucesso e quando chegarem ao ponto onde vão querer estar, vão realmente dizer, eu de início tinha uma ideia que isto ia ser muito complicado e a verdade é que visto hoje, digo assim, bem, mas nada de extraordinário aconteceu, apenas fomos fazendo os passos um a um, ou seja, no fundo, ter sucesso é algo que depende de um conjunto de tarefas que vão sendo mais ou menos simples, passo a passo, até se atingir o objetivo que se quer, portanto não é nada de extremamente complexo, nem depende, muitas vezes há muitos empresários que têm dificuldade em tomar decisão, porque pensam, sei lá, será que vou ter sorte, não vou... Nos negócios fui-me habituando a perceber que as coisas não dependem de facto da sorte, quer dizer, dependem muito mais, enfim, da atitude que as pessoas têm, do que querem ter, daquilo que deixam colocar na sua cabeça como objetivo e, portanto, depois fazendo o seu trabalho no dia-a-dia, que é sempre um conjunto de coisas que não são complexas, a complexidade vai evoluindo, ao ponto de quando estivermos a fazer coisas que já são bastante mais complexas, vamos sentir que afinal até são coisas que são simples, mas tudo depende da perspectiva com que se tem. Portanto, um empresário que olha para um novo negócio tem uma sensação, tem receio, será que vou ser bem sucedido? Não vou. Depois desse empresário entrar, tomar a decisão de investir num negócio, pôr o negócio a funcionar, superar as primeiras dificuldades, quando ele atingir os resultados que quer ter, vai olhar e vai perceber, afinal, até foi tudo bastante simples até aqui. Portanto, essa é que é a sensação que se tem quando se chega a um ponto onde se quer estar. Costuma-se dizer que o que determina o futuro são as decisões que se tomam. Portanto, ou seja, não são as condições em que as pessoas se encontram, são as decisões que se tomam. São essas decisões que determinam o futuro. O Luís teve que tomar algumas decisões durante este percurso. Para chegar onde chegou, teve que tomar decisões. Foi necessário ter um empurrão de alguém, algumas vezes, para o ajudar a decidir, ou o Luís sabia exatamente o que queria, onde é que queria chegar. Houve momentos que o Luís teve que ter alguém também a dar-lhe um empurrão e a incentivá-lo a acreditar que tudo ia correr bem. Ora bem, depende aqui do prisma, portanto, eu realmente, para as decisões que tive que tomar em termos profissionais, de facto, acabei por nunca dar ouvidos ou basear-me, por exemplo, em familiares, em amigos, em conhecidos, a ver se havia de tomar uma decisão ou outra, ou a esposa, ou assim. Essas decisões sempre foram minhas. Agora, claro que foi sempre muito determinante em muitas decisões que fui tomando ao longo da vida, a nível profissional, enfim, as pessoas com quem lidava, nomeadamente o diretor-geral, portanto, Paulo Abrantes. Portanto, é evidente que ao conversarmos, ao colocarmos metas, ao pensarmos, ao serem propostos desafios, isso foi sempre um grande empurrão para que as decisões sejam tomadas. Mas depois, se olharmos do meu ponto de vista pessoal, profissional, individual, se depois, quando eu tomava as decisões, me baseava na opinião realmente de procurar conforto na decisão, não, isso felizmente nunca precisei. E essa é até também, penso eu, para os empreendedores, um grande handicap, uma dificuldade, porque quer se queira, quer não, a função de empresário, de empreendedor, é uma função bastante isolada, bastante solitária, em que as decisões têm que ser tomadas pela pessoa, porque, quer dizer, eu imagino muitas vezes alguém que está a pensar montar um negócio e então vem, por exemplo, até nós e procura toda a informação necessária. O projeto é-lhe explicado, as pessoas ficam a entender e até ficam meias entusiasmadas.
Só que muitas vezes pensam assim, bem, mas eu não gostava de avançar sem ter o conforto de, por exemplo, sei lá, a minha esposa, um grande amigo meu, o meu pai, dar-me uma opinião favorável. E então vão ter com essas pessoas e vão tentar explicar qual é a ideia. Ora, aí está um problema, porque uma coisa é o projeto ser explicado por alguém que domina completamente o negócio e consegue passar uma imagem à pessoa que está a ouvir que a faz ter informação suficiente para tomar uma decisão. Agora, se eu, por exemplo, obtenho essas informações, mas depois quero decidir, chegando a casa e colocando quase a esposa numa situação de o que é que achas? Devo avançar, não devo? Quer dizer, a esposa não conhece o projeto, não esteve nas reuniões, não conhece o negócio. É evidente que as pessoas têm tendência, quando não conhecem, para colocar dúvidas, jogar à defesa e dizer, epá, não sei, pensa bem, vê lá, quer dizer, então o empresário ou o potencial empresário que está ali em causa está à espera de encontrar um conforto e um incentivo por parte de pessoas que estão por fora. Essas pessoas não vão ser capazes de dar esse incentivo, porque têm receio, quer dizer, eu vou incentivar alguém para entrar para um negócio que eu nem sei muito bem que negócio é, como é que funciona, se é possível ter sucesso, se não é. Portanto, quer se queira, quer não, realmente uma das características importantes para um empresário de sucesso é ele realmente ter a capacidade de as decisões que ele tem que tomar do ponto de vista empresarial têm que ser tomadas por ele. É ele que tem essa informação ou a informação suficiente e tem que ter a intuição e tem que tomar as decisões. Portanto, essa é uma das dificuldades da tomada de decisão dos empreendedores, ou quem quer ser empreendedor, está a começar a pensar ser empresário, é se estiver à espera de ser incentivado por toda a gente, pois dificilmente isso vai acontecer. O Luís está no grupo de Decisões e Soluções, portanto, desde o seu início, portanto, desde o momento em que estávamos a começar. Hoje o grupo tem várias marcas, hoje o grupo tem praticamente 600 lojas, portanto, o que significa que ao longo destes 20 anos houve todo um trabalho que foi sendo feito no sentido de criar ferramentas, guiões, manuais, ou seja, no fundo, preparar o futuro. A minha pergunta é, como é que vê este negócio que temos hoje montado no grupo de Decisões e Soluções para pessoas que chegam, portanto, ou seja, enquanto que durante estes 20 anos houve todo um percurso de crescimento, de evolução, de fazer ferramentas, enfim, no fundo, aquilo que temos hoje é o melhor que conseguimos fazer durante estes 20 anos, portanto, de maneira que o empresário tomar uma decisão sozinho, portanto, lançar-se sozinho e, portanto, seguir o seu caminho sozinho e, portanto, terá que aprender com os erros ou juntar-se a um grupo, a uma marca sólida, com obra feita, com um conjunto de pessoas já com experiência e provas dadas. Portanto, como é que vê a tomada de decisão de um empreendedor que vai poder fazer parte de um grupo que tem obra feita, que tem experiência? Sim, há aqui várias vertentes das quais se deve analisar essa situação. Uma primeira evidente é evidente se eu penso montar um negócio e, por exemplo, ainda não tenho uma grande experiência nessa área, portanto, o facto de eu me lançar sozinho, claro que vai ser um desafio e uma dificuldade, e a esmagadora maioria das empresas que assim começa, muitas delas nem chegam a ter uma grande sobrevivência, porque realmente vão ser cometidos montes de erros. A pessoa, para aprender, vai gastar tanta energia e vai cometer tantos erros que vai ter dificuldades. Portanto, juntar-se a uma empresa que já tem toda a metodologia definida, em que eu só vou ter que ir executar e, portanto, e aproveitar todas as ferramentas, é muito mais fácil. Depois há uma outra questão que é, quando eu começo uma atividade, se fizer juntando-me a um grupo, como é o caso da DS, eu vou ter, para além de todos os ensinamentos, vou ter essa própria empresa, que tem uma grande experiência no mercado, tem interesse nos meus resultados, ou seja, tem interesse que eu seja bem sucedido, portanto vai-me orientar no caminho certo, vai puxar por mim, vai-me pôr em competição com outros colegas que estão a desenvolver a mesma atividade, quer dizer, vai haver aqui um conjunto de vantagens que fazem com que realmente seja muito mais fácil eu ter um bom desempenho, porque essencialmente é o que eu digo, eu tenho uma empresa que tem o know-how, que tem uma grande experiência e que tem todo o interesse que eu seja bem sucedido. E, portanto, vai pôr à minha disposição
tudo o que de melhor eu tenho para poder ter bons resultados. Depois há uma outra vertente importantíssima, que é, se eu me vou lançar no mercado, independentemente ainda da experiência que tenho, quer dizer, eu vou ter que angariar clientes, vou ter que ter clientes, vou ter que gerar negócio. Ora bem, não há comparação entre eu ir gerar negócio baseado numa marca que eu ainda vou criar, que ninguém conhece, que não tem obra feita, que não existe, ou eu poder logo tirar partido de uma empresa que está há 20 anos no mercado, que tem sido uma referência nas áreas onde trabalha, que é líder de mercado em várias áreas, e portanto, para além da experiência, de todo o know-how, tem a notoriedade, o conhecimento do mercado. Quer dizer, quando se fala hoje em dia do Grupo DS, o Grupo de Decisões e Soluções a nível nacional, quer dizer, é uma referência. Estamos a falar de estar em todo o país, com uma presença significativa, estar nos meios de comunicação social, quer dizer, o mercado todo perceber quem é esta empresa, o que é que faz, enfim, a seriedade do seu trabalho, ou seja, ao longo de 20 anos, já são 2 décadas, portanto sempre foi uma empresa cumpridora, profissional, responsável, e portanto isto são fatores também que ajudam a atrair clientes. Portanto, quando eu quero trabalhar ou nos seguros, ou nos créditos, ou na imobiliária, portanto, mas faço parte de uma empresa que tem um histórico altamente conhecido, do melhor que pode haver, pois isso é uma grande vantagem para eu angariar um cliente. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que se juntam e que não há nenhuma comparação entre, eu lançar-me num negócio em que vou eu criar tudo de raiz, quer dizer, tenho que criar uma imagem, tenho que criar uma plataforma informática, tenho que criar um modelo de trabalho, tenho que fazer parcerias, tenho que angariar clientes, quer dizer, tenho que fazer tudo. Ora, hoje, quem chega ao Grupo DS em qualquer uma das marcas, tudo isso está feito, quer dizer, ou seja, a pessoa pode se focar e dedicar as suas energias apenas a desenvolver o negócio, porque não precisa ter trabalho com tudo o resto que está feito. Essa é uma vantagem enormíssima. O Luís, que tem a responsabilidade dos seguros, a pessoa lançar sozinha, criar o seu negócio na área do seguro sozinho, ou fazer parte de um grupo que tem uma grande dimensão. Portanto, parte do princípio que um grupo que tem uma grande dimensão consegue ter condições que não tem uma pessoa sozinha, em termos de ganhos. Portanto, a minha pergunta é se, efetivamente, o facto de ser um grupo com dimensão, com enfim, um volume de resultados bastante elevado, se isso faz também com que consigamos ter umas condições superiores ao que será esperado a quem vai começar e trabalhar sozinho. Sim, em qualquer área de negócio que viva muito da área comercial, o volume é algo que influencia muito as condições que existem. Na área dos seguros isso é ainda mais evidenciado, ou seja, o preço que os clientes pagam no dia-a-dia é fruto de um preço que uma seguradora tem definida para um produto, mas depois o mediador tem uma autonomia de desconto que pode dar a esse cliente para o conseguir conquistar. E essa autonomia de desconto que eu tenho a abater ao preço depende realmente de qual é o peso que eu tenho naquela seguradora. Portanto, seguradoras a mediadores que têm carteiras, como é o nosso caso, de milhões e que todos os anos transportam mais uns milhares de clientes, portanto, permite-nos ter um desconto que podemos dar ao cliente para o beneficiar muito maior do que um mediador que trabalha sozinho e, portanto, que tem ou seja, o peso negocial de uma empresa como o Grupo DS, que tem, no que diz respeito a seguros, um volume de vários milhões por mês, ou seja, a DS, no fundo, em termos de seguros, movimenta mais por mês do que os maiores mediadores movimentam quase durante uma vida inteira. Portanto, é evidente que isso tem um peso portanto, negocial junto da seguradora muito grande, que na prática, no fim do dia, o que é que conta? Faz com que nós consigamos ter descontos mais significativos para dar aos clientes. Portanto, um mediador, por nosso intermédio, tem mais facilidade a angariar clientes e em retê-los. E, por outro lado, outra vertente muito importante é que as seguradoras também não pagam. A comissão que é paga ao mediador não é igual em todos os mediadores. Ou seja, mais uma vez, um mediador que movimenta um grandíssimo volume de negócio consegue negociar com as companhias um rapel, ou seja, condições, as comissões que a companhia paga são realmente muito melhores. No caso dos seguros, no nosso caso, digamos que comparando com a mediação tradicional, um mediador, ao iniciar a atividade por intermédio do Grupo DS, consegue muitas vezes receber o dobro ou o triplo das comissões que as seguradoras, regra geral, pagam à mediação tradicional. Portanto, aí faz uma diferença enormíssima. O Luís, ao fim e ao cabo, ao longo destes 20 anos, acompanhou todo este crescimento que o grupo teve
A minha pergunta é se o Luís, há uns anos atrás, imaginava que isto iria acontecer, que o grupo, que praticamente o Luís viu nascer desde o início, que começou com uma pessoa e que depois a partir daí foram crescendo, o Luís também se juntou e outras pessoas se juntaram. Se o Luís imaginava que isto ia ter este crescimento e que ia atingir esta dimensão? O que temos hoje, realmente transportando para quando tudo começou, há cerca de 20 anos ou há 15 anos atrás, se alguém perguntasse Mesmo se era... até há 10 anos atrás ou até 5 anos atrás. Sim, há 10 ou 15 anos atrás não, ou seja, uma coisa era o grupo poder ter 50 lojas, 100 lojas, isso era uma coisa, outra coisa é ter 600, portanto, mas vem de encontro ao que começámos esta conversa, quando me perguntava se parece simples ou não, quer dizer, vendo da perspectiva de quem está a ver de início que ainda as coisas não aconteceram e que um dia se vai ter o que temos hoje, isso parecia praticamente impossível, quer dizer, qualquer pessoa diria, não, isso é preciso não sei quantas vidas para lá chegar. Olhando hoje para trás, realmente chega-se à conclusão que, afinal, foram um conjunto de coisas que se foram fazendo, mas que não era nada completo que não se pudesse fazer e, portanto, percebe-se hoje que realmente há um potencial enorme, ou seja, é quase imprevisível. Sabe-se assim, ok, mas daqui a 10 anos, qual é que será o posicionamento do grupo, o que é que será possível? Eu acho que não é bem fácil prever, porque realmente podemos ser surpreendidos. Ou seja, há uns anos atrás, não era possível ter uma ideia do que se conseguiu fazer até hoje. Face ao crescimento que tivemos, face ao potencial, uma quantidade de excelentes profissionais, como é que o Luís imagina o futuro? Como é que vê o Grupo DS nos próximos anos? Em termos de crescimento do volume de negócios, de representações a nível nacional, é um pouco difícil ter uma ideia hoje, porque, vamos lá ver, tudo o que se conseguiu fazer até hoje começou há 20 anos ou nos últimos 10 anos, baseava-se no que algumas pessoas conseguiam fazer. Diretor-geral, alguns coordenadores nacionais, quer dizer, era uma coisa que estava baseada em 2, 3, 4 pessoas e conseguiu-se atingir o patamar que estamos hoje. Hoje o Grupo DS não tem meia dúzia de pessoas capazes e preparadas, hoje tem dezenas, centenas de pessoas com capacidade de fazer crescer, de fazer acontecer, de realmente conseguirem-se coisas completamente... que aos olhos de hoje podem ainda não ser facilmente visualizadas, porque essa é realmente uma questão. Portanto, as coisas enquanto não acontecem, realmente a maioria das pessoas não as consegue ver, e isso é o que distingue muitas vezes um grande empresário de outros, é conseguir ver com antecedência o que é que vai acontecer. E, portanto, tendo em conta o potencial que hoje o Grupo DS tem, realmente eu não consigo prever o que é possível. Agora sei que, enfim, não há limites. Quer dizer, imagina grande crescimento. Sim, não tenho dúvida nenhuma disso. A questão é se o crescimento vai ser... qual é o grau do crescimento, mas que vai ser um crescimento que não tem limites e que, portanto, que é algo baseado na capacidade que existe hoje. É o que eu digo, se com meia dúzia de pessoas se conseguiu fazer o que se fez até hoje, quer dizer, agora com dezenas ou centenas de pessoas com capacidade, quer dizer, não há limites. O Luís, ao longo destes anos, o Luís é uma pessoa bem-sucedida. Sendo-se uma pessoa bem-sucedida, às vezes as pessoas têm sucesso e têm êxito e às vezes têm dificuldade em perceber que são pessoas bem-sucedidas e aos olhos de outras pessoas são muito bem-sucedidos. Portanto, o Luís considera-se uma pessoa bem-sucedida, já realizou muitos dos seus sonhos ao longo destes anos. Quer dizer, se há coisas específicas de uma pessoa bem-sucedida, eu sinto-me uma pessoa perfeitamente normal, que tem feito, enfim, o seu trabalho, tem tentado dar o seu melhor. Temos conseguido superar os objetivos e, portanto, em relação a isso, sinto que tem havido realmente sucesso, principalmente até pelo conjunto de pessoas que temos à nossa volta, que encontraram no Grupo DS a possibilidade da sua realização profissional e pessoal e que hoje têm uma atividade que as preenche, que as deixa satisfeitas, que é um orgulho, e isso dá uma grande satisfação. Portanto, desse ponto de vista, em que conseguimos trazer muitas pessoas para o negócio, serem bem-sucedidas, sustentarem a sua vida, a sua família, realizar
realizarem os seus sonhos. Portanto, isso deixa-me bastante satisfeito e, portanto, se isso é ser bem-sucedido, sim, acho que tenho sido bem-sucedido e, portanto, enfim, e gosto da vida que tenho, gosto do que vejo, gosto do que sinto, portanto, sim, acho que sou bem-sucedido, pelo menos sinto-me bem e, portanto, e tenho muita satisfação em ter à minha volta muitas pessoas que, fruto do trabalho em conjunto, hoje são muito bem-sucedidas e a coisa corre muito bem. Se olhássemos para estes 20 anos e resumíssemos estes 20 anos a 2 ou 3 coisas, quais foram as suas principais conquistas e até realizações? Principalmente, quer dizer, ter uma atividade profissional que me deixa satisfeito, ou seja, que no fundo praticamente não considero trabalhar, quer dizer, é um dia-a-dia, portanto gosto do que faço e, portanto, acho que isso é uma meta que qualquer pessoa gostava de atingir, portanto, ter uma atividade em que a pessoa não sente, e amanhã é dia de trabalho, portanto, ou seja, faz parte da vida e ser uma satisfação. Por outro lado, claro, quer dizer, ter a possibilidade de depois os ganhos proporcionados por isso também permitirem ter a qualidade de vida que a pessoa quer, poder viajar, poder dar uma boa qualidade de vida à sua família, portanto, viver portanto, sem dificuldade, portanto, claro que também é importante e, acima de tudo, que eu digo, na própria atividade, conseguir ter, quer dizer, quase não separar a atividade profissional da vida normal, quer dizer, é na atividade profissional que tenho grande parte dos amigos e das pessoas com quem, portanto, dividimos a vida e, portanto, e partilhamos não só de trabalho, mas também de lazer e, portanto, ter essa satisfação da atividade, fazer parte da vida e não ser uma coisa que se faz para poder viver. Portanto, acho que isso é a principal vantagem e que, pronto, e que fomos trabalhando para ser assim e que cultivamos. Portanto, quase não haver uma separação entre o que é a vida e a vida profissional. De uma forma geral, num emprego normal que as pessoas têm um ordenado e vivem em função desse ordenado e muitas vezes os aumentos são quase insignificantes. Portanto, a minha pergunta é se as pessoas podem chegar onde quiserem chegar, se podem ganhar quando quiserem ganhar, se podem realizar os seus sonhos. Portanto, se isso depende delas próprias, se está ao alcance delas ou não no Grupo DS. De uma forma geral, no mundo empresarial, quem decide ser empreendedor, montar o seu próprio negócio, ou mesmo até os nossos consultores, que não montando propriamente uma loja, mas ao irem trabalhar para uma loja, têm a oportunidade de se tornarem pequenos empresários e, portanto, ou seja, têm um negócio todo montado e, portanto, têm ferramentas de poder, de acordo com a sua ambição, com a sua vontade de trabalhar e atingir os resultados que querem. Sim, essa é uma realidade, ou seja, que não é normal na maior parte dos trabalhos e das funções que existem, em que normalmente eu tenho umas funções, um horário, um ordenado e, portanto, é aquilo. No mundo empresarial, e que todo o grupo DS é assim que funciona, realmente nós temos desde consultores a diretores de loja, a coordenadores, em que conseguem no início de cada período, seja de um ano, de um mês, do que seja, definirem os seus próprios objetivos e dizer, eu gostava de me propor a atingir determinada meta, portanto eu gostava de ganhar X por mês, gostava de conseguir trocar de casa, gostava de comprar um carro melhor, portanto, então isso traduz-se em metas concretas, quanto é que eu preciso de faturar mensalmente, e é possível definir um plano de trabalho com essa pessoa, no sentido de lhe mostrar claramente quais são os tais passozinhos que são fáceis de dar numa escada, subir de grau a degrau, para que no final se tenha atingido aquele objetivo. E, portanto, isso é exclusivo realmente do mundo empresarial e de quem toma as decisões de, lá está, é verdade que são as decisões que eu tomo que definem o que é que me vai acontecer amanhã, porque se eu decido ser um funcionário por conta de outrem, em que tenho um horário a cumprir, um conjunto de funções e recebo um ordenado, pois eu aí tenho pouca margem, portanto eu vou fazer aquilo e está feito. Se eu tomo a decisão de dizer, não, eu não quero isso para a minha vida, eu quero... Eu tenho ambição, gostava de fazer muitas coisas que aquela vida não me proporciona. Então, tem aqui a possibilidade de realmente vir para uma atividade onde nós temos consultores que podem ganhar 2.000 euros, que podem ganhar 3, que podem ganhar 4, que podem ganhar 5. Temos consultores a ganharem 10.000 euros por mês. Portanto, não há limites para os ganhos. Realmente depende essencialmente da vontade que a pessoa tem, da ambição, que depois isso vai se traduzir no trabalho do dia-a-dia, ok? Quantos clientes é que eu vou trabalhar para angariar, que tipo de clientes, portanto, é possível definir um objetivo global que eu tenho para um determinado ano então, na prática, o que é que eu vou ter que fazer
diariamente, semanalmente, mensalmente, para atingir esse objetivo. Portanto, aí nós podemos ajudar a construir um plano nesse sentido. Ou seja, quase que então não há limites em relação ao que se pode alcançar. Ou seja, cada um poderá ganhar de acordo com os seus sonhos, de acordo com a sua ambição. Não há limites a nível de ganhos. Portanto, depende de cada um. Como é o exemplo da própria DS. O próprio grupo DS, quer dizer, quando começou há 20 anos, tinha determinados objetivos, determinadas metas e foi trabalhando em função deles. Só que cada vez que se atingem as metas e os objetivos, havendo ambição, consegue-se perceber, ok, mas isto é o que se fez porque a ambição era esta. Mas se a ambição passar a ser maior, pois com certeza que vamos conseguir coisas maiores. E é o que tem acontecido. Por isso é que eu digo, há 20 anos, se alguém tivesse perguntado na DS, ok, alguma vez vamos ter ambição para ter mais do que 200 ou 300 ou 400 lojas, se calhar ainda não se tinha pensado nisso. O objetivo eram 100, eventualmente. Ora, mas quando se atingem 100... percebe-se, ok, mas podemos ter 200 e 300. Ora, os consultores... Há um processo que vai sendo gradual. Portanto, claro que ninguém arranca e vinha de ganhar um ordenado e começa logo a ganhar 10 mil euros por mês. O que vai acontecer é que a pessoa vai começar a ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil e sente... Ok, mas eu nem sequer estou a dar o meu melhor. Eu consigo fazer mais algumas coisas, eu consigo melhorar o tipo de clientes que estou a trabalhar. Portanto, se eu tiver como objetivo ganhar 6 ou 7 mil, isso é possível. E quando atinge os 6 ou 7 mil, consegue perceber que ainda é possível fazer mais e melhor e, portanto, desse ponto de vista não há limite. Bom, no meio disto tudo há milhares de clientes que beneficiam do serviço que é prestado. Portanto, significa que acabam por pagar menos pelos seus seguros, pelos seus créditos, acabam por ter as melhores soluções a nível da casa. Portanto, estamos a falar já de 600 mil clientes ao longo destes 20 anos. Algum caso que eu tenha marcado, alguma história, um exemplo que possa contar que mexeu consigo, fez quase tudo valer a pena? Portanto, há alguma história que possa contar do serviço que é prestado, de alguém que beneficiou desse serviço? Sim, e que o Luís diga, realmente tocou-me e senti-me... Há imensas histórias, mas lembro-me, por exemplo, de uma que ocorreu há cerca de 20 anos, quando eu estava a iniciar a atividade e, portanto, abri o escritório em Aveiro e estávamos no início. Lembro perfeitamente de... Estávamos a fazer recrutamento de consultores e, portanto, houve uma candidata que veio à entrevista à loja. E por acaso eu acabei na altura por não entender que essa candidata tinha o perfil indicado para vir a ser nossa consultora e a candidatura dela até foi recusada numa primeira fase. E a questão era, ela tinha acabado de chegar a Portugal há muito pouco tempo, era brasileira, não conhecia cá praticamente ninguém, estava muito isolada. Ora, para desenvolver a atividade de consultor comercial, que o objetivo era angariar clientes, não era o perfil mais indicado e eu entendi na altura não a apurar para uma nova fase. Qual não é o meu espanto que, passado umas 2 ou 3 semanas, essa mesma senhora aparece no escritório, na altura, e, portanto, pede para falar comigo e vinha acompanhada do irmão. E, portanto, disse, olha, eu estive cá há uns tempos para ser entrevistada, na altura não fui apurada para uma próxima fase, de qualquer maneira, eu percebi o que é que a empresa faz, e, portanto, na altura tinha a ver até com a possibilidade de se renegociar os créditos à habitação, e veio então trazer a história do irmão, que também era um brasileiro, mas que já vivia em Portugal há mais anos, e, portanto, trabalhava, tinha cá a família, e um dos filhos desse casal do irmão estava para entrar para a universidade. E o problema era, já tinham feito contas e tinham chegado à conclusão que a família tinha a vida organizada de acordo com os rendimentos que o pai e a mãe tinham para, pronto, fazerem a vida normal, pagar a casa, o empréstimo, as despesas normais, mas para o filho ir estudar para a faculdade eram precisos na altura, há 20 anos, cerca de 500 euros por mês sensivelmente, e eles tinham feito todos os esforços e chegaram à conclusão, não conseguimos. Nós não conseguimos agora, durante 5 anos, pagar 500 euros por mês para conseguir ter o filho na faculdade. E então vieram ver o que é que se poderia fazer em termos de consultoria financeira, de renegociação do crédito à habitação, que pudesse permitir isso. E, portanto, foi com realmente grande satisfação que, depois de analisarmos, eu consegui aprovar junto do banco e consegui apresentar uma solução que permitiu ao filho ir para a faculdade e os pais conseguirem fazer face a todas as despesas que tinham, e, portanto, isso mudou a vida. Ou seja, é ali logo uma decisão que se tem e que marca a vida de uma pessoa e de uma família, que é se o filho pode ir para a faculdade ou simplesmente não pode, ponto final. E, portanto,
Nesse caso, por exemplo, contribuímos para realmente poder ir, e não há dúvida que os pais ficaram com uma gratidão para connosco para toda a vida, e portanto foi algo que marcou aquela família, este aconselhamento, que foi gratuito, que para nós foi uma coisa simples, mas que para eles não tinha solução. Portanto, já tinham tentado fazer de tudo e estavam na iminência de ter que dizer ao filho, que seria o sonho dos pais e do próprio filho: ok, não podes ir a estudar para a faculdade porque nós não temos capacidade financeira de suportar isso. E, portanto, este serviço permitiu. Como essa, deve haver centenas de histórias semelhantes um pouco por todo o país. Sim. De maneira que eu falava um bocado do serviço, portanto, ou seja, falámos aqui na ótica do empreendedor, sem dúvida que juntarem-se a um grupo com dimensão, com obra feita, facilita o êxito, o sucesso, porque vão se juntar a um modelo de negócio que está testado, que está a funcionar, vão ter uma equipa a dar apoio, a ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas, mas no meio disto temos milhares e milhares de clientes que beneficiam do nosso serviço. Portanto, de maneira que eu gostava que o Luís falasse também dessa vertente de a pessoa ser bem-sucedida, poder ganhar muito dinheiro, poder realizar muitos dos seus sonhos, mas também saber que com o seu trabalho vai mudar e ajudar milhares de pessoas a terem uma vida melhor. Portanto, de maneira que a nível do serviço que é prestado, que importância o Luís vê no serviço que é prestado em termos de melhoria da vida das pessoas? No impacto que nós temos tido na vida das pessoas, de milhares de clientes em todo o país, nas várias áreas, é muito grande. A história que eu contei é um exemplo, como esse existem imensos, e portanto há realmente o impacto, aliás, e é isso que explica porque é que realmente também o Grupo DS tem tido tanto êxito e tanto sucesso. Quer dizer, são áreas, portanto, que nós atuamos, onde de facto a percepção das pessoas do benefício do nosso serviço é muito grande e mete-se todos os meses nas poupanças que têm. Depois esse dinheiro, o que é que permite àquela família poder ter uma melhoria de qualidade de vida, menos aperto financeiro e viver com isso. E, portanto, essa é uma perspectiva. Não há dúvida que os clientes têm aqui uma vantagem enorme e, por isso, reconhecem esse nosso trabalho e têm querido ser nossos clientes e, portanto, nós temos mais de 600 mil clientes, não é por acaso. E, portanto, para além disso, ainda há uma outra vertente importante que é, ainda do ponto de vista do empreendedor, do empresário, poder realmente ter um negócio também. Portanto, é o outro lado da satisfação, que é, para além de eu ter uma atividade em que sou bem-sucedido, em que as coisas me correm como eu quero, eu ter a possibilidade de ser bem-sucedido a fazer algo que me dá realmente uma satisfação muito grande, porque uma coisa é eu ser bem-sucedido a fazer algo que não impacta muito na vida das pessoas. Outra coisa é eu ver que todos os dias o meu trabalho ajuda várias pessoas a viver um pouco melhor, a terem uma melhor qualidade de vida e, portanto, isso traz-me uma satisfação que não tem preço e, portanto, as pessoas poderem sentirem-se bem, realizadas e, portanto, quando estão no dia-a-dia a trabalhar, estarem a contribuir para os outros terem uma melhor vida, uma melhor qualidade de vida. Isso vale imenso e, portanto, dentro da satisfação existem estas duas vertentes. O Luís, ao longo destes 20 anos, cresceu, evoluiu, ganhou experiência, ganhou dinheiro, já viajou, já conheceu o mundo, já realizou muitos seus sonhos. Mas como é que o Luís encara o futuro? O que é que o move? O que é que coisas gostaria de realizar ainda, de alcançar, mas também o que é que neste momento o move? O que é que o faz dar o máximo de si? E o que é que o faz superar-se ainda mais? Considero-me uma pessoa simples e, portanto, não nada de muito complexo. O que me move, no fundo, eu sinto que uma das características ao longo do meu percurso profissional, que é evidente não tive sempre no ponto em que estamos hoje e, portanto, houve alturas melhores, alturas piores. Sinto que nunca tive oscilação no que fazia, ou seja, se estivesse a atravessar um mau momento, trabalhava exatamente igual a quando estou a atravessar um momento muito bom e, portanto, acho que isso é fundamental para um empresário ou para alguém que está no dia-a-dia a trabalhar, não ser influenciado nem quando tem maus resultados, que desanima e, portanto, isso é mau, nem quando tem excelentes resultados, que facilita e que deixa as coisas caírem. Portanto, o que nós temos que fazer
deve estar independente dos resultados na prática que estão a acontecer. Portanto, deve ser feito um trabalho que tem a ver com metas, com objetivos, e portanto o que me move é realmente continuarmos a poder ajudar mais clientes a terem melhores soluções, a termos mais lojas a ter sucesso, e portanto no fundo isso é o objetivo da empresa desde sempre, as grandes missões da empresa, que é ter um serviço relevante para a população e ajudar as pessoas a beneficiarem do nosso serviço. Por outro lado, dar a oportunidade a muitas pessoas de poderem aprender uma nova profissão connosco e de encontrarem aqui uma solução profissional, e portanto se pudermos juntar a isto, depois divertirmos a fazer o que estamos a fazer, fazermos viagens, lançar desafios, como fazemos constantemente, quer dizer, o mundo dos seguros, nós todos os anos temos várias viagens que qualquer loja, qualquer consultor pode ganhar. Portanto, há aqui a possibilidade das pessoas, essencialmente, a mim o que move é isto, é eu poder continuar a fazer algo que para mim não é um trabalho, quer dizer, que é uma satisfação e que não é realmente um problema. Portanto, normalmente o trabalho está associado, as pessoas distinguem ao fim de semana e ao trabalho. O ideal é que a pessoa não tenha que fazer essa distinção, quer dizer, que para elas todos os dias seja um prazer o que vão fazer, e se continuarem a fazer isso, pronto, quer dizer, portanto, no fundo, quer dizer, não tenho assim grandes objetivos, continuar a poder ter a vida desta algo forma. Que gostava de alcançar, alguma meta, um sonho, algo que gostava de concretizar e alcançar. Não é o que eu digo, não tenho nada de muito especial, a não ser irmos, portanto, em termos profissionais, irmos continuando a atingir as metas que nos propomos, portanto, ano após ano, e temos tido a felicidade de conseguir, portanto, cada vez atingir mais clientes, termos mais profissionais bem-sucedidos, e, portanto, se eu puder contribuir para que isso aconteça, portanto, vou estar feliz, realizado, e, portanto, são as metas principais. Nota-se que o Luís é uma pessoa muito segura, muito determinada, porque o Luís tocou aqui num aspecto que é importante, ou seja, há pessoas que, quando as coisas não correm bem, deixam-se ir abaixo, mas também quando correm muito bem, deslumbram-se com o dinheiro, com, enfim, aquilo que vão alcançando. E, portanto, sem dúvida alguma que parece-me que a esse nível haver um certo equilíbrio, a pessoa manter-se firme nos momentos menos bons, que são sempre passageiros, até como as ondas sobem e descem, quer dizer, as economias também sobem e descem. Portanto, os momentos menos bons nunca são permanentes, são temporários. Mas também quando as coisas correm muito bem, também a pessoa não se deixar deslumbrar. Portanto, o Luís quer falar um bocado sobre isso, a importância da pessoa não se deixar influenciar pelos momentos menos bons, pelos momentos muito bons, e manter sempre firme, segura. Portanto, no fundo, não se deixar afetar pelos resultados, sejam eles menos bons ou sejam eles muito bons. Sim, eu acho que isso é uma das características bastante importantes que o empresário deve trabalhar, e, portanto, o empresário deve ter em mente o que é que gostava que acontecesse, e, portanto, tem que se manter firme em relação a isso. Mas isso é assim em muitas partes da vida, até da pessoal, da profissional, etc., em que realmente as pessoas têm que ter um princípio e sabem, eu quero que isto aconteça, então, independentemente de como as coisas vão correndo, vamos trabalhar em função daquilo, e, portanto, é essencial que realmente, enquanto as coisas ainda não estão a correr como nós queremos, não nos deixemos influenciar por isso, e, portanto, temos que continuar a trabalhar focados no que queremos ter, e, portanto, eu tenho que ter em mente sempre o que eu quero atingir, tal como depois é absolutamente fundamental, quando a pessoa atinge determinado resultado, realmente não começar a facilitar, a deixar de trabalhar, a deslumbrar-se, como diz, e, portanto, porque os resultados, às vezes o mais difícil não é atingir determinados objetivos, é manter os bons resultados, e, portanto, isso eu acho que, aliás, é a característica que eu consegui ter ao longo destes anos, aliás, mais relevante, portanto, que é, independentemente do que aconteça, portanto, há um rumo, e, portanto, eu não oscilava desse rumo. E principalmente para quem tem que lidar com pessoas, dirigir projetos, isso é fundamental. Portanto, as pessoas que estão connosco ou sentem segurança e sentem que a pessoa sabe qual é o caminho e que aconteça o que acontecer, portanto, há um rumo, há um comandante, um responsável, alguém. É quase como, sei lá, imaginarmos que estamos num barco com imensas pessoas e que o barco está a ir ao fundo. Eu acho que quase toda a gente, se pudesse olhar para o comandante do barco, ia querer olhar para a cara dele para ver
Se ele estiver sereno e em princípio dizer, calma, não se preocupa que isto vai se resolver, se calhar a maior parte das pessoas não entra em pânico. Se virem o comandante esmorecido a dizer, pronto, isto está tudo perdido, bem, aí não há esperança nenhuma e, portanto, o barco vai mesmo afundar e não há nada a fazer. Portanto, um empresário normalmente é o exemplo da sua empresa, do projeto em que está envolvido, e toda a gente está a olhar para ele, quer dizer, está à espera de encontrar. Portanto, há pessoas que ainda têm algumas dificuldades, outras que ainda não sabem bem o caminho, outras que têm dúvidas se o caminho é aquele, ou olham para alguém que sabe qual é que é o caminho e que não vacila. Ainda o empresário vai poder ter dúvidas, naturalmente, mas essas dúvidas não podem ser resolvidas depois com as equipas e, portanto, há um rumo e o empresário tem que o ter firme. E, portanto, acho que essa é uma característica essencial para se ter sucesso. Bom, já falámos aqui de muitas coisas. O que é que ficou por dizer? O que é que o Luís acha que falta ainda dizer e acrescentar desta conversa que tivemos aqui? Realçaria aqui, essencialmente, até, enfim, a conversa por onde começámos, que é, para quem tem a vontade de ser empresário, que gostava que a vida fosse um bocadinho diferente do que trabalhar por conta de outra, ganhar um ordenado, estar ali limitado, precisa realmente ter em perspectiva uma coisa muito simples. Enquanto não tomar a decisão de fazer isso, nada vai acontecer, de deixar aquele tipo de vida e decidir ser empreendedor. Tem que tomar essa decisão. A decisão é essencial. E depois da decisão, também tem que perceber que não tem que naquele momento estar já a ver como é que vai conseguir ter aquele sucesso todo que vai ter. Porque visto desta perspectiva para lá, parece altamente complicado. O que vai ter a certeza, e isto é um ensinamento importante, é que quando atingir esse sucesso todo que quer ter, quando olhar para trás vai perceber, afinal isto era muito mais fácil do que o que eu imaginava. E portanto é isso que normalmente assusta as pessoas, que é quando olham deste prisma parece muito difícil, a escada a subir parece muito complicado, quando realmente tomam a decisão, começam a dar os primeiros passos, ainda com receios, com dúvidas, é natural, não há nenhum empresário que avance e portanto esteja completamente confiante, que sabe tudo o que é que vai acontecer. Não, vai sofrer dificuldades, vai ter questões, mas nada que não se resolva com trabalho, mas com uma certeza, quando atingir um grande sucesso e atingir coisas que aos olhos dos outros parecem altamente complicadas, vai chegar à conclusão, isto afinal, olha, se eu soubesse o que sei hoje, tinha começado muito mais cedo, porque isto foram coisas que se foram fazendo e que estão ao alcance de praticamente toda a gente e que não há nenhuma dificuldade em especial. O Luís cruzou-se comigo há mais de 20 anos. Como é que teria sido a sua vida se não nos tivéssemos encontrado? Com certeza muito diferente. Aliás, eu costumo ainda hoje, em formações que tenho com novos diretores de loja, costumo contar, partilhar com eles, aliás até para mostrar, para ver como as pessoas com que nós lidamos têm uma influência muito grande no que nos vai acontecer, e portanto costumo contar, no meu caso concreto, eu tenho duas questões essenciais que marcaram o meu percurso. A primeira, por exemplo, ainda antes de conhecer a DS, numa fase muito inicial da minha vida, quando tinha para aí cerca de 7 ou 8 anos, os meus pais na altura separaram-se e, portanto, eu vivia numa determinada região, onde andava na escola primária, como todos os miúdos, e, entretanto, os meus pais, ao separarem-se, eu fui colocado depois numa outra escola, fui viver com o meu pai e fui para uma outra escola. Isto, sensivelmente, a meio da terceira classe. Na escola onde eu estava, eu não me lembro bem, mas contam os meus pais e os meus familiares, portanto eu era, assim de longe, um dos melhores alunos, o professor até pedia para eu ajudar lá alguns colegas, ir ao quadro e tal, portanto era assim uma pessoa aparentemente muito, muito inteligente e desenrascada. Quando sou transferido, e estamos a falar no mesmo distrito, nem sequer houve uma grande diferença, sou transferido de escola e vou exatamente para o mesmo ano, tudo. O meu pai foi lá falar com o professor e disse, olha, veja lá, vê se ele por mudar não perde o ano, veja lá como é que ele está. Aliás, na altura usava-se dizer, pronto, se for preciso dar-lhe umas reguadas e tal dele, não há problema, até a minha bênção. E lembro-me da professora ter chamado o meu pai de urgência à escola passado 3 ou 4 dias, a perguntar-lhe se ele tinha a certeza que eu andava na escola, porque o nível de conhecimento que eu tinha era muito mau, muito fraco. Portanto, a professora disse, olha, eu duvido que ele consiga ter aproveitamento este ano, porque ele está num nível... Aliás, eu, se tivesse que apostar, achava que ele não andava na escola.
E o meu pai disse-lhe, olha, pronto, veja o que é que for, puxe por ele, se tiver que reprovar, reprova, mas puxe por ele e tal. Então eu levei ali, não perdi o ano, mas levei ali até à 4ª classe, até ao final do 4º ano, para voltar a estar ali ao nível dos 3 ou 4 melhores alunos da... Portanto, isto foi logo para ver uma coisa. Porquê é que aconteceu eu, na primeira escola, estar num nível em que parecia que era bom e depois comparado com outra era uma miséria? Porque o nível de exigência nessa escola não era nenhum. Ou seja, naquela escola onde eu andava de início, toda a gente que terminava a 4ª classe, o primeiro ciclo, o normal era não seguir estudar, ou seja, não ia para o que se chamava depois o ciclo, a escola preparatória, e depois para o liceu, não, ou seja, dali as pessoas normalmente iam trabalhar depois com 10 anos, 11 anos, já iam trabalhar com os pais para as terras, na agricultura, ou iam para fábricas, e portanto não era normal estudar. Então o nível de exigência era básico. Na escola para onde eu fui, já era normal as pessoas terminarem a 4ª classe e seguirem os estudos. Portanto, o nível era... Portanto, se os meus pais não se têm separado, muito provavelmente eu não iria ter as oportunidades que acabei por ter. Então, o segundo ponto marcante realmente que reconheço no meu percurso foi, de facto, quando eu terminei a faculdade e decidi responder, em toda a minha vida respondi a 3 anúncios, e, portanto, que fui aos 3 anúncios no mesmo dia, e, portanto, acabei por conhecer na altura uma empresa que ainda não era exatamente Edições Soluções, mas que era uma empresa, portanto, onde o diretor-geral já era na altura o diretor comercial lá, e tive a oportunidade de falar com um gestor de recursos humanos na altura, e que me apresentou o projeto, e eu achei interessante e decidi, em vez de, como todos os meus colegas praticamente saíram da faculdade e foram trabalhar para a banca, eu decidi, realmente se calhar vou experimentar aqui um projeto diferente, e decidi ser um consultor normal de uma agência. Passado algumas semanas vim a conhecer o Paulo Abrantes, e não há dúvida nenhuma que o facto de o ter conhecido e ter começado a lidar consigo fez com que eu visse realmente o mundo de uma maneira completamente diferente, em termos de perspectivas do que é possível fazer, do que é possível ganhar, da ambição que se pode ter. Portanto, as pessoas que nos rodeiam têm um impacto gigantesco naquilo que nós acreditamos, naquilo que vemos, e portanto não tenho dúvida nenhuma que estes 2 eventos poderiam ter mudado a minha vida drasticamente. Portanto, se eu não tenho mudado de escola e se não me tenho cruzado portanto, com o Paulo Abrantes, é evidente que a minha vida seria completamente diferente, com certeza absoluta. Bem, Luís, eu gostei imenso desta conversa. Falámos hoje aqui, nesta hora, coisas realmente fantásticas. Foi uma satisfação ouvi-lo, e estou em crer que vai ser uma satisfação muito grande também as pessoas que ouvirem aquilo que o Luís esteve aqui a transmitir. Portanto, obrigado pela sua partilha de experiências, de conhecimentos, e no que me toca a mim, para além do prazer que tem sido acompanhá-lo ao longo destes 20 anos, o seu percurso, o seu crescimento, gostei imenso de estar aqui a ter esta conversa consigo. Portanto, muito obrigado. Eu é que agradeço, e sim, não há dúvida que as pessoas que tiverem a oportunidade de ouvir e de partilharem estas informações, pronto, podem ser úteis, bastante úteis. Principalmente, volto à questão inicial, as coisas são bem mais simples do que o que parecem numa fase inicial, e portanto há que tomar decisões e há que depois ir passo a passo, e havendo trabalho tudo vai acontecer, e portanto não há nenhuma dúvida sobre isso. Portanto, obrigado e até uma próxima. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.